Olá, meus amigos, minhas amigas, concurseiros, concurseiras, bem-vindos a mais uma videoaula, mais um encontro para trabalharmos sobre o direito constitucional. Na aula passada, como sempre fazemos, vamos fazer um breve resumo, trouxemos a discussão sobre a liberdade de manifestação do pensamento e o direito de resposta caso ocorra um agravo. Falamos dos aspectos principais relacionados à denúncia anônima, onde trouxemos as exceções. A denúncia anônima não pode ensejar por si só a instauração de um inquérito policial, mas serve para uma investigação preliminar. Falamos também da Marcha da Maconha e tecemos comentários iniciais sobre os protestos que estão ocorrendo recentemente. Falamos também da DPF 130, onde o STF decidiu sobre como funcionaria o direito de resposta ao agravo sofrido, onde chegamos à conclusão que o direito de resposta é um direito e uma garantia que nasce após ocorrido o agravo. Com isso, estamos aptos a iniciar o estudo na aula de hoje, onde continuaremos a verificar os incisos constantes do artigo 5º do texto constitucional. Esse artigo 5º é muito importante, os senhores já estão lendo a Constituição ou já leram mais de uma vez, então agora que já fizeram uma ou duas leituras do texto constitucional, se atenham a ler, pelo menos repetidas vezes, 2 ou 3 vezes, todos os incisos do artigo 5º, que são fundamentais numa prova de concurso e podem embasar respostas genéricas numa prova, por exemplo, subjetiva ou numa prova oral. Na aula de hoje, nós verificaremos os incisos 6, 7 e 8 do artigo 5º do texto constitucional. E como tradicionalmente fazemos, iniciaremos pela leitura dos incisos. Vamos a eles. Primeiro inciso, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Desse primeiro inciso, já podemos extrair que falaremos nesta aula sobre a liberdade religiosa e sobre os principais aspectos que norteiam o estudo desses incisos. Próximo inciso. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Verifiquem que da leitura do inciso anterior nós podemos extrair que o Brasil dá muito valor à religião, porém não estabelece uma religião oficial. Isso permite afirmar que o Brasil é um Estado laico ou não confessional, já que não professa uma religião oficial. No entanto, embora não tenha uma religião oficial, fica evidenciado nesse inciso 7º que o Brasil dá sim valor à religião, ou seja, o Brasil dá importância à religião, tamanha importância que assegura, nos termos da lei, e existem leis próprias para tratar sobre esse assunto, que já seria uma situação um pouco mais avançada, por isso não será trazida nesta aula especificamente, mas garante na forma da lei a prestação de assistência religiosa, independente da religião, nas entidades civis e militares de internação coletiva. Esse inciso serve para fundamentar, para trazer a ideia de que o Brasil é um Estado laico, não confessional, no entanto, dá muita importância para a religião. Tanto é verdade que trata em 3 incisos, logo no início do artigo 5º, sobre a ideia de religião. Próximo inciso. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se a invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Se vocês tivessem que resumir a leitura desse inciso 8, desse 8º inciso do artigo 5º, em 2 palavras, vocês colocariam aí no caderno de vocês escusa de consciência. Esse inciso 8º trata da ideia de escusa de consciência, ou seja, que ninguém vai ser privado de exercer um determinado direito em razão de uma convicção filosófica, política ou religiosa. No entanto, se ele usar isso para se eximir de uma obrigação, ele deve cumprir uma prestação alternativa. Isso será visto ainda nessa aula, com um pouquinho mais de detalhes logo em seguida. Traçado esse panorama geral, nós vamos verificar, assim como na aula passada, quais são os principais assuntos que norteiam esses incisos. Primeiro assunto, o Brasil é um Estado laico.
Como eu disse aos senhores, nós extraímos isso do primeiro inciso lido nessa aula. O Brasil é um Estado laico, não confessional, ou seja, não professa uma religião oficial. Disso decorre algumas expressões que podem ser vistas no concurso e que vocês têm que ter na mente de vocês o que significa cada uma delas. Primeira expressão, laicidade. Quando falamos que o Brasil é um Estado laico, falamos, consequentemente, em laicidade. Laicidade pode ser considerada um sinônimo de Estado laico, ou seja, laicidade, a ideia de que não existe uma religião oficial. Próxima expressão que pode ser vista em concurso, laicismo. Laicismo é uma espécie de antirreligião, e como espécie de antirreligião, ela não pode ser considerada, ela não pode ser aceita na ideia de laicidade, de Estado laico que nós temos. Portanto, se vocês verificarem na prova a afirmação de que o Brasil é construído dentro de uma frase, que o Brasil adota a ideia de laicismo, vocês podem considerar essa alternativa como incorreta. O Brasil não adota a ideia de laicismo, a ideia de antirreligião, tendo em vista que dá sim muito valor à religião, como eu já disse aos senhores anteriormente. Ainda, ateísmo. A ideia do ateísmo ela está contida dentro de um Estado laico, dentro de um Estado que não professa uma religião oficial. Pois não crer em Deus é como se fosse, para parte da doutrina, uma espécie de religião e não de antirreligião, como no laicismo. Portanto, quando falamos em ateísmo, ele pode ser encaixado dentro da ideia de Estado laico, de Estado não confessional. Ainda, nós temos uma outra expressão que é muito importante, fundamental no estudo desses incisos. Neutralidade da religião. O que nós vamos extrair dessa ideia de neutralidade da religião? Um Estado que não consegue justificar as suas ações sem fazer uso da religião, ele incorre em diversos problemas. Como nós somos um Estado laico, o nosso Estado ele não pode justificar as suas ações tendo como base ideias religiosas. Disso decorre um fenômeno denominado de tradução institucional. O que é tradução institucional? Nós podemos até utilizar argumentos religiosos, mas desde que traduzidos para uma ideia institucional e que eles sejam genéricos, ou seja, sejam aceitos de uma maneira geral. Isso fica mais claro com um exemplo. Vamos imaginar a situação do aborto. A CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, não aceita a ideia do aborto. Dessa forma, ela vai brigar por essa vedação ao aborto. A CNBB não aceita isso com base em aspectos religiosos, que não podem servir de justificativa à não aprovação do aborto, à não aceitação de que o aborto possa ser admitido no nosso Estado. Dessa forma, ela tem que fazer uma tradução institucional e trazer argumentos que possam ser plausíveis e aceitos a todas as religiões e aceitos juridicamente. Ou seja, a ideia de vedação ao aborto. Por que não pode ser vedado o aborto? Para a religião, no aspecto religioso, motivos religiosos, nós teríamos, por exemplo, a ideia de que Deus não permite, traduzindo num exemplo prático para os senhores. Através da tradução institucional, diríamos, o aborto não pode ser aceito com base no princípio da dignidade da pessoa humana, com base no direito à vida do feto que está dentro do ventre materno. Isso é a ideia de tradução institucional, isso é a ideia de utilizar, dentro do nosso ordenamento jurídico, a neutralidade da religião, acarretando a tradução institucional. Vamos repetir para ficar claro na cabeça dos senhores. O Brasil é um Estado não confessional, é um Estado laico, já que não professa nenhuma religião oficial. Dessa forma, não há justificativas para a utilização de argumentos religiosos para a tomada de decisões. No entanto, esses argumentos religiosos, sofrendo uma tradução institucional, como no caso do aborto exemplificado, não pode haver aborto em razão de Deus não permitir. Traduzindo institucionalmente, não pode haver aborto, pois isso viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida do feto. Essa forma de tradução institucional, ela é aceita no nosso ordenamento jurídico. É como se fosse uma manobra jurídica para a aceitação de alguns argumentos religiosos.
Essa é a ideia de neutralidade de religião. Muito importante que os senhores fixem essa ideia de tradução institucional, pois ela serve de base e de fundamento a algumas decisões que nós já vimos e veremos ao longo do trabalho do Supremo Tribunal Federal. Continuando, outras discussões importantes sobre o Brasil ser um Estado laico. Primeira delas, símbolo religiosos nos tribunais. Muitos tribunais de justiça de vários estados utilizam símbolos religiosos. Vocês muitas vezes já devem ter visto dentro desses tribunais a utilização de crucifixos, por exemplo. Observem, quando o Brasil predominava a religião católica, isso não havia questionamento. O STF não era chamado a discutir sobre esses assuntos. No entanto, com o desenvolvimento, com o crescimento de outras religiões e com a chegada ao STF através da abertura do acesso ao Poder Judiciário ter aumentado, com a chegada ao STF de assuntos que antes lá não eram pauta de discussões, chegou ao STF a discussão sobre a existência de símbolos religiosos nos tribunais. O STF, nosso Supremo Tribunal Federal, decidiu que esses símbolos podem permanecer nos tribunais. Eles devem ser aceitos nos tribunais, não com um argumento religioso, mas pautado na ideia da identidade cultural com o povo brasileiro. Veja, foi feita uma tradução institucional. Pegou-se a ideia dos símbolos religiosos nos tribunais, a justificativa religiosa seria que a religião católica ainda predomina no nosso país, e a tradução institucional disse o quê? Os símbolos religiosos nos tribunais são permitidos em razão ou tendo em vista o fato de que existe uma identidade cultural entre os símbolos religiosos e o povo brasileiro. Essa decisão do STF foi para considerar válido essa situação. No entanto, já existem decisões de alguns tribunais que estão desconsiderando essa ideia e estão retirando os símbolos religiosos dos tribunais, pautado na ideia de que o Brasil é um Estado laico. Frise-se aqui que em outros países, como por exemplo na Alemanha, essa discussão ocorreu sobre os símbolos religiosos dentro de escolas, e lá a decisão foi um pouco diferente. Considerou-se a seguinte ideia, dois argumentos, um contrário ao outro. Argumento a favor do símbolo religioso, liberdade positiva dos católicos. Argumento contra, contrário a esse argumento dos católicos. O argumento dos mórmons, liberdade negativa dos mórmons, ou seja, retirada dos símbolos religiosos dos tribunais. Lá prevaleceu que entre a liberdade positiva em conter os símbolos religiosos dentro dos tribunais, dentro das escolas, que só estavam ligados a uma religião, e a liberdade negativa dos mórmons de não conter esses símbolos religiosos nas escolas, e aí relacionado a outras religiões, deveria prevalecer a ideia de que não podem existir símbolos religiosos ligados a apenas uma religião dentro das escolas públicas naquele país. Essa é a tendência. Observem que com essa aula nós não queremos trazer discussões existentes entre as religiões, apenas trazer aos senhores as discussões que já existiram, já ocorreram e vão ser pauta de novos questionamentos no decorrer das decisões do STF ou no decorrer das provas de concursos públicos. Tá? Não se quer aqui discutir se essa ou aquela religião é melhor ou pior, ou se uma religião está certa ou não. Quer-se apenas trazer para vocês as informações importantes e relevantes sobre o tema. Segundo tema importante aqui nesse slide, escusa de consciência. A escusa de consciência está contida naquele último inciso que nós lemos, onde diz que a pessoa não pode a pessoa não pode ser privada dos seus direitos se trouxer um argumento religioso para praticar um determinado ato, desde que cumpra uma prestação alternativa. Essa é a ideia geral. A pessoa não é privada de exercício de um determinado direito se alegar o imperativo de crença religiosa, no entanto, ela deve cumprir uma prestação alternativa. Vamos trazer para um exemplo prático, para ficar mais claro também essa ideia de escusa de consciência. Vamos imaginar que o serviço militar obrigatório tem uma pessoa lá e essa pessoa, em razão de princípios ou de imperativos religiosos, não pode utilizar arma de fogo. Óbvio que essa pessoa tem que ser destacada do restante das pessoas que lá
estão prestando o serviço militar, pois ela está alegando o imperativo religioso, ela está trazendo um argumento religioso. Dessa forma, essa pessoa deverá cumprir uma prestação alternativa. Ela deverá, ao invés de prestar o serviço militar obrigatório, cumprir uma prestação alternativa. Professor, qual a importância dessa escusa de consciência? Se ele não cumpre essa prestação alternativa, ele tem a perda ou suspensão dos seus direitos políticos. Olha a importância. Ele alega a escusa de consciência. É chamado a fazer uma prestação alternativa. Se ele não faz essa prestação alternativa, ele pode ter a perda ou suspensão dos seus direitos políticos. Se ele cumprir essa prestação alternativa, teoricamente, ou na prática, na maioria dos casos, ele não fica privado dos seus direitos políticos. No entanto, não cumpriu, priva-se dos direitos políticos, perda ou suspensão dos direitos políticos. Ainda, outro assunto importante, um assunto muito moderno. Questionou-se nos tribunais superiores a respeito do direito de algumas pessoas que frequentam determinadas religiões, que acreditam em determinadas religiões e não podem, por exemplo, trabalhar ou fazer provas nos sábados, como ficaria a situação das provas de concursos públicos ou para as provas de ingresso nos vestibulares. Observem que, quando foram chamados a decidir, decidiram que essas pessoas têm sim o direito de não realizar a prova, por exemplo, de um concurso público ou do Enem, por exemplo, dentro daquele período em razão desse aspecto religioso. No entanto, foram criadas algumas condições para que ele fosse inserido dentro daquele contexto. O que aconteceu na prática? Eu não posso, vamos trazer, para não vincular a nenhuma religião, vamos trazer um exemplo construindo uma outra situação. Vamos imaginar que a prova esteja marcada para um domingo de manhã. E, domingo de manhã, aquela pessoa que acredita em uma determinada religião, que professa uma determinada religião, não pode fazer uma prova. Essa pessoa deveria, no ato da sua inscrição, já que é concedido a aquelas pessoas que têm situações especiais, essa prerrogativa de, no ato da sua inscrição, manifestar esse desejo, ela teria que manifestar ali e, embora ela não fizesse a prova no período compreendido das 8 ao meio-dia, ela teria que estar presente no local da prova das 8 ao meio-dia e, após esse período, ela faria a mesma prova que as pessoas que não professam aquela religião teriam feito no período das 8 ao meio-dia. Ou seja, traz uma ideia, e por isso é muito discutido, por isso é muito questionável, de confinar a pessoa durante um determinado período, para que, após o período que a religião dela não permitisse realizar a prova, ela pudesse realizar essa prova, garantindo assim o direito de igualdade a todos. Estaremos tratando os desiguais de maneira desigual e os iguais de maneira igual. No entanto, o problema que se avizinha é a ideia de confinamento. Essa é a decisão que prevalece. Se cair no concurso essa situação da prova, vocês vão responder exatamente isso. A pessoa tem o direito de alegar essa situação, no entanto, ela vai ter que atender a alguns requisitos, como informar isso no ato da sua inscrição e acabar permanecendo confinada dentro de um determinado período, para que após, vencido aquele período que a religião não permite que ela faça alguma coisa, ela possa realizar a prova, a mesma prova que os outros candidatos. Continuando, nós vamos verificar algumas questões importantes para verificar se os senhores compreenderam os temas que foram tratados. Primeira questão: o Brasil é um Estado laico e, dessa forma, adota o laicismo. Essa alternativa está incorreta. Nós dissemos que laicismo traz a ideia de antirreligião e o Brasil não professa a ideia de antirreligião. Ele apenas não tem uma religião oficial. Próxima questão: mesmo o Brasil sendo um país laico, não se admite o ateísmo. Essa questão também está incorreta. Eu disse aos senhores que parte da doutrina considera que o ateísmo é, inclusive, uma espécie de religião. Não acreditar em Deus seria uma espécie de religião. Terceira questão: mesmo que cumpra a prestação alternativa, o indivíduo pode ser privado de direitos quando invoca convicção filosófica para se eximir de obrigação legal. Essa alternativa foi considerada correta. E eu disse aos senhores que, teoricamente,
cumprindo a prestação alternativa, ele não poderia ser privado de direitos. No entanto, eu falei especificamente que não cumprindo a prestação alternativa, ele é privado de direitos políticos. Cumprindo a prestação alternativa, ele não é privado de direitos políticos, mas ele pode ser privado de outros direitos. Por isso, essa alternativa foi considerada correta. Assim, nós encerramos mais uma aula onde trouxemos discussões muito importantes, temas que estão em voga, temas muito atuais em razão da liberdade religiosa. Está aqui o meu e-mail, os meus contatos. Se vocês tiverem dúvidas, mandem elas para a gente responde. Um abraço, bons estudos e boa sorte.